E aí, vamos ver quando que a IA conexionista saiu do buraco e voltou a ser promissora? Então fica no vídeo até o final. Olá, meus queridos alunos, vocês estão bom, né? Bom, agora é a hora da gente ver quando as coisas começaram a mudar. Então, na última aula, a gente viu que até 1980 a IA conexionista não ia muito bem e a IA simbólica estava ganhando bastante espaço com os sistemas especialistas e etc. Em 1982, alguns historiadores que não desistiram da IA conexionista, né, criaram, se voltaram, retomaram as pesquisas nas redes neurais artificiais com publicações dos trabalhos do físico e biólogo Hopfield. Então, ele relatou a utilização de redes simétricas para otimização através de um algoritmo de aprendizagem que estabilizavam uma rede binária simétrica com realimentação. Então, o que é isso? Eles criaram um algoritmo onde ele não só ia de frente, vamos colocar, só para frente. Agora, as camadas, elas se realimentavam. Com isso, ele conseguiu melhorar os resultados. Como que ele conseguiu melhorar os resultados? Porque se a gente tinha, em algum momento, a saída da rede neural fazia uma classificação equivocada, agora ela poderia voltar, checar alguns parâmetros para depois trazer aquela saída. Então, isso trouxe uma melhora bem grande na performance. E aí, em 1986, veio a ideia do backpropagation. Então, Rumelhart, o Hilton e o Williams introduziram um método de treinamento para redes neurais artificiais denominado backpropagation. Então, com o backpropagation, a gente tinha ali a nossa camada de entrada, a gente tinha uma ou mais camadas ocultas e a gente tinha a nossa camada de saída. Então, na nossa camada de saída era onde era feita uma predição, né? E como que foi utilizado? Nessa camada de saída, na nossa saída, a gente tinha erros, classificações equivocadas. Essas classificações equivocadas quer dizer que o que a rede prediz é diferente da saída esperada. Com isso, esse erro ele é enviado de volta para uma camada oculta, onde cada neurônio vai receber uma análise ali de direção, e aí um novo gradiente de erro ele é calculado com respeito a cada peso que foi dado. Com isso, consegue-se melhorar a performance da rede sem aumentar ou a quantidade de dados ou a quantidade de features que estão sendo analisadas. Então, isso trouxe um pouco de esperança para os estudos relacionados às redes neurais artificiais, relacionados à IA conexionista. E aí, em 1988, o Broomhead e o Lowe descreveram um procedimento para o projeto de uma rede neural artificial feed-forward, que ela faz essa alimentação usando funções de base radial, essa Radial Basis Function Network, RBFN. Beleza. Em 1988 também, com a inteligência artificial na indústria, ressurgem as redes neurais artificiais e a lógica fuzzy. A lógica fuzzy é uma lógica que ela traz a incerteza para a programação. O que a gente quer dizer com isso? De forma geral, as classificações elas eram binárias. Então, uma pessoa ou é gorda ou uma pessoa não é gorda. Não tinha um meio termo. Ah, dependendo desse aspecto, ela é gorda ou não. Então, aqui a gente pode ver nesse gráfico que
deixou de, dado um determinado valor limiar, dado um determinado threshold, a gente muda essa classificação. Ela trouxe uma variação. Quando que isso é importante? Vamos pensar na tecnologia do freio ABS. Então, não existe simplesmente o estado freio, trava a roda ou não trava a roda. Agora a gente tem o momento onde a gente tem a intensidade que aquele freio ele deve atuar. É mais ou menos isso que aconteceu com a introdução da lógica fuzzy. A gente não vai tratar em detalhes a lógica fuzzy, mas de forma geral, ao invés de ser tudo binário, uma classificação é, não é, a gente tem um intervalo maior ali dessa adaptação entre o que é e o que não é. Então a gente pode ter níveis diferentes. Ao invés de gordo e não gordo, a gente tem um pouco gordo, por exemplo, com um sobrepeso ali. E um outro marco que aconteceu já na década de 90, com todos os avanços que a gente teve com inteligência artificial, então aprendizado de máquina evoluindo, o planejamento multiagente também acontecendo, o raciocínio com incerteza, né, a lógica fuzzy vindo, mineração de dados, entre outros aspectos que foram evoluindo junto. Aconteceu em 1997, o Deep Blue da IBM, ele derrota o campeão mundial de xadrez, o Garry Kasparov. E isso foi um marco, porque foi a primeira vez que uma inteligência artificial de fato provou que ela sobrepôs a inteligência de um expert, né, de um especialista ali em uma determinada área. Pelo menos a primeira vez que isso aconteceu de forma pública. E desde então, né, desde 2001 até hoje, a gente tem mais capacidade de armazenamento de dados, mais uma maior coleta de dados com o Big Data. A gente trouxe também a programação paralela, onde vários nós ali podem estar sendo rodando ali de forma simultânea. A gente trouxe a programação na nuvem e o Deep Learning, onde com isso a gente minimizou alguns dos problemas que a gente tinha, como a limitação de dados, a limitação de processamento, porque com a computação em nuvem a gente pode ter vários computadores, não necessariamente fisicamente juntos, né? Eles podem estar dispersos no mundo, fazendo a computação para fazer o treinamento de um modelo. Então, com isso, a tendência é que cada vez mais a inteligência artificial evolua. Já nos tempos mais atuais, né, nós temos também a IA gerativa. Ela provém desse mecanismo. Então, dado essa maior capacidade, a gente continuou cada vez mais entendendo e melhorando o que deveria ser feito. E aí, para trazer um exemplo prático para vocês de como que a IA pode funcionar, eu vou trazer aqui uma classificação, um exemplo onde a gente quer classificar carros entre, vamos colocar, carros de passeio e carros utilitários ou caminhões e etc. Então, de forma geral, a gente vai ter ali os nossos dados, né, que vão ser entradas, então, vários tipos de carros, onde a gente vai fazer uma classificação do que faz parte do grupo A, do que faz parte do grupo B. Vamos colocar que a gente quer classificar como carros de passeio e não carros de passeio. A partir dessa classificação, ele vai passar por um filtro, ele vai ser treinado, nosso algoritmo vai ser treinado, e aí depois ele vai trazer uma predição para a gente. Então, por exemplo, ele, dado os nossos dados, quando a gente, de treinamento, quando a gente rodou os nossos testes, ele tem trazido uma precisão
de 90% dos nossos dados. O que isso quer dizer? Que em 90% dos casos ele faz uma classificação correta. Beleza. Independente do algoritmo que a gente está utilizando, é mais ou menos esse o passo a passo que vai acontecer. E como que é esse algoritmo quando a gente quer, por exemplo, utilizar uma rede neural artificial onde ela tem o backpropagation, onde ela tem a retroalimentação. Então, de forma simples, a gente traz aquela taxa de erro, ele vai fazer a retroalimentação para ver onde que ele consegue melhorar. A partir disso, ele pode ter uma análise um pouco melhor para a gente. Como que é isso na prática, né? Como que funciona isso na prática? A etapa de treinamento é a etapa que mais demanda recursos. Você deve estar pensando, né? Ah, mas eu tenho no meu celular uma aplicação onde eu consigo fazer uma classificação de imagens. Você tem, mas um modelo ele já foi criado, esse modelo ele já foi treinado, e o que você tem é simplesmente a saída desse modelo. Por causa disso que você consegue utilizar no seu celular, que não tem uma capacidade grande de processamento. Mas o treinamento desse modelo em si, ele acontece em uma outra máquina e depois é exportado para você simplesmente ter essa classificação. Bom, espero que tenha ficado claro, né? Tanto o exemplo quanto a parte histórica. Vamos ver um pouco de formas que a gente pode aplicar a inteligência artificial no nosso mundo. Então, por exemplo, hoje a gente tem as nossas assistentes virtuais, né? Por exemplo, o Google Assistente, a Apple Siri, o Google Home Assistant, né? Que é o Google Duplex. Então, a IA abandona a voz de robô. Então, de forma geral, a gente tem vários assistentes que eles são capazes de entender frases complexas, discursos rápidos e observações longas, de acordo com o que o Google diz. A gente tem também aplicações para processamento de linguagem natural, ou PLN, onde é dado uma fala, essa fala ela é processada, ela aprende, né, algo que foi dado, depois ela gera uma frase transcrita e aí essa frase transcrita ela é falada por um robô de forma que parece um humano. Deixei até o link aí de um artigo para vocês darem uma olhada. A gente tem, por exemplo, o Google Cloud Natural Language, onde você tem uma Auto Machine Learning Natural Language. Como que ele funciona, né? Ele recebe ali pedidos, documentos, a partir disso ele processa todos esses dados e gera para você um dashboard para você fazer ali a sua avaliação, baseado nas suas necessidades. A gente tem estudos que mostram que o Google economiza bastante energia com a ajuda de inteligência artificial. Então, nos 12 data centers da empresa ao redor do mundo, esse saber quando utilizar, né, deixar ligado ou não deixar ligado, trouxe um desconto aí para eles. Uma economia de energia de 15%. Isso é bastante coisa. A inteligência artificial também ela pode ser utilizada para prevenção de fraude. Então, normalmente relacionada a crédito, né, a bancos. O PayPal, por exemplo, fez a prevenção de lavagem de dinheiro com detecção de movimentações anormais. Então, dados os pedidos, foram utilizados em um modelo de aprendizado de máquina. Ele estima o risco de uma fraude e, a partir disso, ele aceita ou rejeita uma transação baseada no perfil do usuário, no comportamento do usuário e etc. A gente tem também o reconhecimento facial. Então, no próprio smartphone de vocês têm
o Android, acredito que vocês vão ter o Google Fotos. O Google Fotos ele faz uma classificação de quem são as pessoas. Você pode compartilhar fotos só de determinadas pessoas e etc. Então você tem o Face Detection. No alguns celulares, né, você tem o reconhecimento facial para fazer o desbloqueio. Então, é outra forma que a IA é utilizada na prática. Um que está em bastante alta agora, né, são os veículos autônomos. Então agora a gente já consegue ver veículos autônomos rodando aí nas estradas, nas ruas, inclusive trabalhando com aplicativos de locomoção. Então, ajuda bastante aí a gente. Eu esses dias fiz um test drive em um carro, onde um carro da Volks, ele tem um mecanismo para ele não bater. Então, se ele identifica que ele está muito perto de um objeto, ele vai brecar de uma forma que o carro vai parar antes que a batida aconteça. A gente tem também os chatbots, né? Então, você ali sendo atendido por um assistente de IA, onde ele pode fazer uma reserva para você, ele pode fazer algumas checagens e você não necessariamente tem a certeza de que está falando com um bot. Ele está ali resolvendo o problema para você. A gente tem também o Cloud Machine Learning. Então, já trouxe um exemplo ali para vocês do Google. A gente tem o IBM Watson, a gente tem a Azure ML, a gente tem o Amazon Machine Learning, que eles vão trazer alguns modelos pré-criados para a gente. Então, você vai lá, define um objetivo, faz a coleta dos dados, prepara os dados, desenvolve o modelo, treina o modelo, faz a análise e avaliação desse modelo, depois publica os seus dados e gera um monitoramento e operação desses dados. Claro que é um modelo cíclico que sempre vai precisar de uma retroalimentação. E a gente pode trazer também outros exemplos, como descoberta de conhecimento, né? Os insights vindos por meio de processamento de dados, previsões por meio de demanda de produtos, climáticas, tendências de mercado, sistema de indicação de produtos ou de recomendação de produtos é outro. Análise de movimentação bancária, a gente já falou ali o exemplo do PayPal, mas também é algo válido. IA em robótica, em jogos, robôs advogados, onde você, dado um problema, você conversa com ele, ele vai te trazer ali possíveis soluções. E aplicações militares, né? Por exemplo, juntando aí com drones, com entregas, você, ao invés de ter um soldado, você pode ter um drone que age por meio de inteligência artificial para fazer uma operação militar, seja ela o resgate, seja ela a execução de um foragido e etc. Bom, com isso, a gente encerra nossa parte histórica e aplicação de IA. Então, espero que com essa aula vocês possam ter entendido como que a IA evoluiu e como que a gente pode, de fato, utilizar a IA no nosso dia a dia. Obrigado você que ficou até aqui no nosso vídeo e é isso aí. Valeu!